Eu costumo dizer aqui nas edições, nos vídeos que eu apresento para vocês no Magic Book, que nós estamos sim vivendo a era dourada da fantasia. Autores espetaculares surgem a cada momento, seja no Brasil ou no mundo como um todo. Há uma safra enorme de grandes talentos que vem inundando o mundo com grandes histórias e grandes narrativas. Eu vou falar para vocês de um livro que usa elementos que, se não são inéditos, pelo menos são abordados de uma maneira muito criativa, muito única. Então hoje eu vou falar para vocês desse livro aqui, Os Senhores dos Dinossauros, do Victor Milan. Foi lançado aqui no Brasil recentemente pela Dark Side. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro aqui no Magic Book. Senhores dos Dinossauros conta a história de Paraíso, um planeta, um mundo muito similar à Terra, muito parecido, na verdade, extremamente parecido, mas que logo no início do livro o autor deixa bem claro que não é o planeta Terra. Lá a fauna e a flora elas são abundantes e elas remetem a um período ainda jurássico, né? Um período em que os dinossauros e os grandes répteis tomavam o mundo, seja no mar, na terra, no céu. E só que, como todo mundo sabe, os homens não existiam nessa época, né? A humanidade ainda, o homem ainda não existia nessa época. E aí, então, esse trabalho, esse exercício tão comum de todo ser humano de pensar como teria sido a vida com os dinossauros, caso eles não tivessem sido extintos, o que teria acontecido de nós, vai ser abordado, então, dentro da perspectiva do Victor Milan nesse livro. A história se passa em Nova Europa, um continente, uma grande quantidade de terra formada por vários reinos, e lá existe um imperador. Esse imperador, além de ser o imperador dessa Nova Europa, ele também é o imperador da Espanha, da Catalunha, da França, da Alemanha e de vários outros reinos. O que acontece é que logo no início do livro você é introduzido a uma grande guerra. Está acontecendo um tipo de revolta, de rebelião, conflitos em toda parte, e você é apresentado a vários personagens, entre eles Jaume. Eu vou falar assim porque, apesar de ser escrito Jaume, mas deixa claro que ele é catalão e eles falam espanhol, então seria Jaume, o Cario, que eu não sei exatamente de que maneira seria dito Cario, o Cario, o Rob, que ele é inglês, no caso, um tipo de irlandês, na verdade, e a Melodia. São esses 4 personagens principais da história. Esses 3 primeiros, sem ser a Melodia, estão envolvidos numa guerra, todos eles estão na mesma guerra, e logo de supetão vai acontecer uma grande traição, e esse personagem, o Kerio, que é um grande capitão, um grande general mercenário, ele vai ser traído pelo Jaume. Não chega a ser spoiler, porque está logo no início do livro, e aparentemente ele é morto. O Jaume volta então para o reino da Catalunha, para o reino da Espanha, como um grande herói de guerra mesmo, né? um mito, sim, até fazem músicas para ele. Ele mesmo é um grande músico, um poeta, filósofo. Isso é também um adendo que eu vou deixar depois para falar sobre esse personagem, que é muito interessante, que é o Jaume. Enquanto que o Cario, que era aliado do Jaume até poucas páginas antes, é caçado e acontecem coisas terríveis com ele, né? Ele perde membros do corpo, perde a mão e aparentemente é morto. Acontece que passa um tempo, o Jaume volta para a Espanha e ele se encontra com a Melodia, sua prima, amante e noiva também, e lá eles vão se envolver num tipo de relacionamento amoroso, bem aquele estilo conto de fadinhas, a princesa, o cavaleiro, e aí, aparentemente está tudo ok na vida deles, o reino está bem, eles venceram a batalha, a guerra, enquanto que do outro lado, a vida do Cario, está o inferno.
a vida dele, né? Ele aparentemente tinha morrido, esse senhor mercenário que foi traído por esse Halmer, mas ele não morreu, sobreviveu, e ele vai ser então contratado junto com o Rob, que é o irlandês, que ele é um senhor dos dinossauros, ele é o que na verdade o que controla os dinossauros, que comanda dinossauros, são contratados por um país que seria um tipo de país uh, pacifista, um país que não acredita em guerra. Eles acabam sendo contratados justamente para formar um exército para esse país que não acredita em guerra. Então os dois, o Rob e o Cario, eles vão para esse país e meio que eles vão ter uma segunda chance na vida deles de formar um exército e ao mesmo tempo construir uma amizade entre eles que vai ser muito importante até para a reconstrução das suas vidas, né, das suas almas que estão tão devastadas e destruídas pelas perdas da guerra anterior. O Halmer, ele tem sim um envolvimento amoroso com a sua prima muito forte e verdadeiro, entre ele e a Melodia, que é a filha do imperador, e eles estão envoltos a um tipo de mundo de conspirações, assim, muitas traições, né? O imperador ele está hoje numa determinada situação em que ele tem muitos inimigos, as suas alianças são muito frágeis e a sua própria maneira de governar é posta em xeque, assim. E aí nessas tramóias aparecem outros inimigos, outras pessoas fingindo de ser conselheiros e amigos desse imperador, que na verdade querem desestabilizar o império para que haja um tipo de sabotagem, né, de golpe contra o imperador. E nisso tudo a Melodia, que é bastante sagaz, ela percebe algumas coisas, diferentemente do seu pai, o imperador, que é meio que cego, começa a ter que lidar com essa situação, e ela que é uma mulher, que, portanto, por ser mulher, tem pouco poder no mundo aristocrático, ela fica naquela situação muito complicada de, horas, ser uma menina apaixonada pelo Halmer, horas ser uma mulher que está querendo se envolver na política e resolver questões que até então para elas são proibidas, né? Para a mulher seria impossível. Tudo isso muito apimentado, com muito sexo, com muita batalha de dinossauros, com muita apresentação desse mundo de dinossauros, e que é realmente encantador você se imaginar numa atmosfera, né, num ambiente em que esses animais que permeiam o nosso imaginário, desde quando nós somos crianças, seja lá pelo Jurassic Park ou qualquer outra coisa que remeta aos dinossauros, causa sim um interesse e um envolvimento por parte do leitor na imersão desse mundo. Porém, esse livro ele tem sim alguns problemas. Para começar, a escrita do Victor Milan, ela é confusa, eu diria. E ela é confusa por alguns aspectos que você pode encarar, que são bem comuns no autor de primeiro livro, quanto também algumas questões que eu fico pensando se foram problemas de tradução ou se realmente a escrita dele tem um pouco dessa deficiência da confusão sobre como se divide um capítulo ou como se conta uma história. A primeira coisa que é muito complicado nesse livro, para você se envolver com a história, é a própria ideia da explanação desse mundo. Você é jogado num mundo onde você entende, tem dinossauro aqui, os dinossauros fazem isso, legal, tudo mais. E ele se preocupa bastante em explicar isso. Mas a condição a condição política, a condição social da construção desse mundo, ela é praticamente ignorada logo de início no livro. Você fica muito confuso, você é apresentado do reino de tal, fulano de tal, que é não sei da onde, e fulano de tal, que está falando com outro, e você não está entendendo nada do que está acontecendo da história. Você é jogado numa guerra, você não tem ideia, porque não tem a menor ideia do porquê aqueles caras estão entrando naquela guerra. Os personagens em si, eles não são tão descritos de uma maneira que você consiga entendê-los. Eu, por exemplo, para entender o Halmer, para poder entender o que aquele personagem era, demorei muitos capítulos. E isso vai acontecer com todos os outros personagens. Talvez a única personagem que seja
mais simples de você entender a melodia. Porém, todo o casting, todo o restante das personagens que permeiam a melodia, praticamente são compreensíveis também. Existem alguns momentos também, existem alguns floreios de explicações do Victor Milan que me deixaram bastante nervoso. Por exemplo, tem hora que ele fala que fulano de tal, isso marcou muito, que fulano de tal tem a cara de um saco de legumes molhado. Eu simplesmente não consegui entender o que é isso, assim. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. E não é porque foi uma questão de contexto. Eu tentei ler e realmente para mim não fez sentido. Isso também é repetitivo. Existem momentos em que ele vai dar algumas explanações, ele cria alguns floreios na maneira de escrever, o que é normal, mas que parece que a coisa não cola, assim, não funciona. Isso sim é muito complicado no livro. E uma outra coisa que talvez seja o mais difícil nesse livro é uma coisa que, em geral, todo mundo gosta, e eu também gosto, que são capítulos curtos, contando momentos pontuais, assim, coisas que ele considera importante. Mas, no entanto, não funciona bem porque é como se fosse vários capítulos curtos de personagens diferentes que estão em situações diferentes e que eles não são explicados do porquê eles estão ali de uma maneira realmente contundente. Então, você está no momento, você está começando a entender um pouco da história do Cário, aí corta e no outro capítulo, 4 páginas depois, você está vendo a história do Raul, que ele está em algum lugar fazendo alguma coisa que você não tem a menor ideia, e ele está preocupado porque uma determinada coisa vai acontecer, e pelo que ele está contando, é uma coisa muito séria. Só que você não sabe o que é que está acontecendo, porque você ainda nem tem ideia de quem é o Raul. E isso é muito difícil. O livro tem 475 páginas, e basicamente você só vai entender um pouco da história do livro, e é um pouco, não é muito, ou pelo menos você, pelo menos, mas foi o que eu senti, na verdade, lá para a página 300, assim. Então, quando você já leu mais da metade do livro, e você tá lá, e, sim, mas e aí? Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo, pelo amor de Deus. Me dá mais substância, me dá mais elementos para de pular todo o tempo de uma história para outra e se foca num objetivo de história em que eu consiga realmente compreender. E isso faltou demais. Tem coisas que simplesmente você não entende, assim. Um personagem que aparentemente tem uma postura X sobre a vida, de repente se mostra ser completamente diferente numa situação que não condiz com o que você tinha entendido até então desse personagem. Então é muito confuso nesse sentido. O livro é ruim por causa disso? Não. Tampouco também é um livro fantástico, fenomenal, uma coisa única, como tantos outros livros que eu costumo trazer para vocês aqui, que eu sou muito empolgado em falar deles. É um livro difícil, ele é um livro que ele tem problemas na sua narrativa, porém, para quem gosta do estilo capa-espada e que precisa de alguma coisa nova, com elementos novos, esse é o livro. A questão que eu coloco mais sobre a dificuldade da leitura é essa. Você tem que ter bastante paciência e uma mente muito aberta para continuar lendo o livro em vários capítulos em que você vai ter a noção exata de que você não está entendendo nada do que está sendo contado, que muitas vezes aqui daria uma grande exceção de linguiça e que o livro poderia ter, sei lá, 250 páginas a menos. Mesmo assim, esse é um livro que eu recomendo para aquelas pessoas que têm realmente interesse de conhecer uma coisa nova. Esse livro ele traz sim essa perspectiva, não pela narrativa, não pelos elementos comuns. Vai ter cavaleiro, vai ter aquela intriga, tudo que você vai ter em qualquer outro livro do Martin, ou do Joe Abercrombie, ou do Scott Lynch, ou de tantos outros aí. Mas esse elemento dos dinossauros, ele realmente chama a atenção, ele dá uma ênfase muito grande à biologia dos dinossauros, ele constrói esses animais de uma maneira bem real, e você, talvez, é de fato um livro que chama muita atenção.
Outra coisa que fica um pouco confusa é que Senhor de Dinossauros não são os homens que montam os dinossauros, eles são cavaleiros mesmo. Senhor de Dinossauros são apenas aqueles que conseguem adestrar os dinossauros, e nesse caso só aparece um, praticamente o livro inteiro, né? Então tem algumas coisas assim, algumas confusões, algumas complicações que eu espero que no segundo livro seja resolvido. O livro ele termina bem, ele termina com vontade de você querer ler o segundo livro, porém muito parecido com a mesma sensação que eu tive ao ler o primeiro livro da Companhia Negra, do Glenn Cook. Esse livro me dá exatamente a mesma sensação, de que se você ignorasse boa parte do livro e pulasse quase que para o final dele, do meio para o final do livro, você praticamente não perderia nada da história. Então fica aqui para vocês mais uma dica. Senhores de Dinossauros, Darkseid é um livro muito bonito. Foi até o livro que ganhou, se eu não me engano, na minha última eleição dos melhores do ano, como a melhor capa. Então agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. Até a próxima. Valeu!